Boa noite, queridos, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Pela manhã, nós parabenizamos as mamães que estavam aqui, vovós, e agora não é diferente. Quantas mamães estão aqui, quantas vovós, levanta a mão bem alto aí. Deus abençoe a sua vida, sua caminhada maternal seja frutífera, de um exemplo extraordinário, e que bênçãos ainda maiores da parte de Deus recaiam sobre as nossas vidas, amém, queridos? Graças a Deus. A gente tem aqui alguns pedidos aqui, ou melhor, alguns agradecimentos. Eu vivo repetindo para o Cabral que mulher faz uma, duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo. Eu estou enrolada hoje, né? Estou botando aqui, está caindo, tá, mas normalmente a gente faz, né? Mais de uma. Agradecemos a Deus por mais um ano de vida do Ravi, que vai completar 5 anos no dia 12, na próxima terça-feira. É o Henrique, a Paula e o Oliver. Cadê esse lindão? Está ali, está dormindo? Ah, Deus abençoe e multiplique essa data aí na vida do Ravi. A Luciene agradece ao Senhor e oferece esse culto em ações de graças pela sua formação terapeuta integrativa, especialista em mulheres. Está ali a Luciene, que Deus continue te abençoando. Aqui é o irmão Josélio, mas a Nilcinha desceu, a Nilcimara. Então eu vou deixar aqui para nós mencionarmos no final. Tem 2 agradecimentos aqui pela vida da Nilcimara. Essa semana também a Cida, a Dalila, não sei se está aí, fez aniversário, né? Que Deus continue abençoando. Agora, olha esse agradecimento aqui, que coisa especial. Pastor, eu gostaria de agradecer o clamor e as orações da igreja pelo nosso município. Você já pode dizer amém? Quantos sabem que nós estamos aqui num propósito, num projeto de oração de 50 dias pelo município de São Gonçalo? Levanta a mão aí bem alto. Isso. Esses 50 dias terminarão, se Deus quiser, agora, no dia 24. E as notícias têm chegado. Aí ela agradece e ela diz assim: hoje, após muitos anos do domínio do tráfico, pela primeira vez, depois de muito tempo, eu não me deparei com bandidos armados quando fui almoçar com a minha mãe. Não ouvi tiros. Isso é algo maravilhoso. As barricadas também foram retiradas. Deus está fazendo o impossível acontecer. Amém? Vamos continuar orando, gente. Nosso objetivo é que haja transformação nesse município que nós amamos e queremos o melhor para a nossa cidade. Eu quero apresentar uma nova membro. Ela já foi daqui por uma questão aí de localização e agora está retornando a esta casa, e é com muita alegria que nós queremos receber a Elizabeth de Oliveira. Chega para cá, Elizabeth. Eu a chamo de Bebete, pela intimidade. Vir assim para a igreja, te conhecer. Ela está retornando à PIB de Trindade, e eu quero pedir a essa amada igreja que dê um aplauso ao Senhor pela vida da Elizabeth. Com certeza a Maria está ali com um certificado, ali vai te entregar. Elizabeth, Deus te abençoe, que a sua caminhada aqui entre nós seja frutífera e muito abençoada, amém? Deus te abençoe.
Não sei se temos visitantes hoje. Hoje é dia das mães. Eu sei que tem muita gente que foi ficar com as mães, mas tem gente que veio. Então, se tem visitante aí, se tem gente que veio para ficar com pai, com mãe, com irmão, não sei. Pode ficar em pé um pouquinho para a gente identificar a sua presença aqui. Está ali o irmão da Claudinha. Tem gente ali lá atrás, coisa boa. Tem aqui também. Tem ali um casal, coisa boa. Tem aqui, Deus abençoe. Queria mais uma vez pedir a você, a igreja, que aplaudisse ao Senhor, agora numa demonstração de acolhimento, de boas-vindas. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Viu alguém ficar em pé? Não deixa essa pessoa sentar. Dá um aperto de mão, mesmo que seja mais de uma vez. Você já cumprimentou domingo passado, cumprimenta hoje de novo e personalize aí essas boas-vindas. Abra sua Bíblia comigo, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. Capítulo 2, a gente vai ler do 1 ao 10, é um fato conhecido. Êxodo, capítulo 2. Estou olhando se tem um ventilador de bobeira aí para virar para mim, mas está todo mundo direcionado. Não, mas está favorecendo o pessoal ali, às vezes. Tem um aqui, ó. Isso, Jeff, se você conseguir um lugarzinho aí para ele, eu vou te agradecer. Isso. Êxodo capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 10, depois nós vamos ler Êxodo 6, apenas o versículo 20. E tem mais um texto, mas vai ser no decorrer da mensagem. Diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Aqui não aparece o nome, só diz que era uma mulher da casa de Levi, da tribo de Levi. Levi, um dos filhos de Jacó, que deu nome a uma das tribos. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, vendo que era o quê? Vendo que era o quê? Formoso. Escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Na minha versão diz: colocou o cesto junto aos juncos à beira do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio, olha aí aonde que estava a arca, no meio dos juncos. Enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a irmã do menino, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça, chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino
cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, quando o menino já era o quê? Grande. Não diz a idade. Ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome, como ela o chamou? Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Agora vamos a Êxodo 6, versículo 20. Só para você saber o nome dessas pessoas. E Arão tomou por mulher lê o nome para mim, Joquebede, sua tia. Naquele tempo, né, as pessoas tinham muitos filhos, e Arão tinha uma tia praticamente mais jovem do que ele. Então Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão, o pai de Moisés, foram 137 anos. Só para você saber o nome da mãe de Moisés. Deus abençoe a leitura da sua palavra, lida aos nossos corações. Amém, queridos? Vamos entender esse contexto? Para a gente entender esse contexto, a gente vai ter que relembrar um pouquinho dessa história. Eu não vou me ater muito aos detalhes, mas só vou te dar aí um panorama bíblico para que você que talvez esteja aqui hoje e não seja tão familiarizado com as escrituras possa entender. A história dos hebreus no Egito começa com a chegada da família de Jacó, no tempo em que José era governador do Egito. A família de Jacó foi recebida no Egito com honra e prestígio, e gozaram do melhor da terra. O texto vai dizer que eles foram fecundos e se multiplicaram muito. O tempo passou, Jacó morreu, José morreu, e toda aquela geração morreu também. Décadas depois, surge então um novo rei, um novo faraó, que não conhecia José, nem a contribuição que José havia dado ao Egito. Os hebreus passaram a ser vistos como uma ameaça política e econômica. Eles passaram a ser vistos como possíveis inimigos. Aí a história mudou. Algumas providências tiveram que ser tomadas. Aquele faraó começou a entender que a coisa não podia continuar do jeito que estava. Eles estão crescendo, eles estão se multiplicando, daqui a pouco eles vão se unir aos nossos inimigos e vão tomar a nossa terra, vão tomar o que é nosso. Primeira providência, a partir de hoje, regalia de hebreu aqui no Egito acabou. Hebreu aqui vai ter que trabalhar, e é trabalho pesado. Mas eles continuaram fecundos e continuaram a se multiplicar. Então novas providências terão que ser tomadas. Não é mais trabalho apenas pesado, agora é trabalho escravo. Hebreu aqui no Egito será escravizado. Queridos, trabalho escravo significa não ter direito a salário, não ter direito a férias, não ter direito a nada, apenas deveres. Isso num tempo onde não tinha Bolsa Família, onde não tinha INSS, onde não tinha auxílio-desemprego, onde não tinha carteira assinada, onde não tinha fundo de garantia, onde não tinha direitos trabalhistas, onde não havia nada.
Era trabalho escravo mesmo, de sol a sol. Mas ainda assim, a Bíblia diz que a promessa de Deus feita a Abraão estava valendo. E aquele povo começou e continuou a se multiplicar. Primeira coisa que eu quero dizer para você: a promessa de Deus na tua vida está valendo. Pode sair a lei que for, a promessa de Deus não é invalidada por nada. Mas novas providências tiveram que ser tomadas. Não, esse povo não pode continuar a se multiplicar desse jeito. Chame as parteiras. Naquele tempo, 2 mulheres se destacaram como parteiras, Zifrá e Puá. Chama essas 2 mulheres aqui na presença do rei, na presença de Faraó. Olha, a partir de hoje, quando vocês forem ajudar no parto das hebreias, se nascer uma menina, tudo bem, deixa nascer. Agora, se nascer um menino, dá um jeitinho de sufocar, matar, estrangular e depois dá uma desculpa. Mas o texto vai dizer que aquelas mulheres, elas temiam ao Senhor e não fizeram segundo o mandado do rei. O rei percebeu que tinha algo errado, mandou chamar de novo as parteiras. Por que é que vocês não fizeram segundo a minha palavra? Por que é que vocês não cumpriram a minha ordem? E elas usaram de uma estratégia fenomenal. Elas disseram o seguinte: olha, nós não desobedecemos o rei, não. Acontece é que as mulheres hebreias, elas são muito mais espertas do que as egípcias. Quando nós chegamos lá, elas já tiveram o bebê. Quando a gente chega lá para fazer o parto, na verdade, a criança já nasceu. E aí não há o que possamos fazer. O rei engoliu. O Senhor abençoou essas mulheres. E aí, a última providência tomada, o rei disse: então não tem jeito. Então chama os soldados, chama a guarda de Faraó e percorre toda a aldeia, todo o arraial aí dos hebreus, e onde houver um menino com menos de 2 anos, pega e lança no rio, porque eles vão ter que parar de crescer de qualquer maneira. Nesse tempo conflituoso, surge nesse cenário uma mulher de fé e coragem, chamada Joquebede. Nessa época ela já tinha 2 filhos, Miriam, que não foi citada nos textos que nós lemos, mas em outros textos você comprova a existência de Miriam, e até aqui não pelo nome. Aparece que ela já tem 2 filhos, Arão e Miriam, e ela engravida do 3º filho. Quando ela engravida desse 3º filho, eu imagino que ela tomou, diante de uma ordem dessa, ela tomou as medidas que lhe cabiam. Tenho que disfarçar a barriga, tenho que ir pouco à rua, tenho que falar menos com as vizinhas. Porque quantas vizinhas estavam ali desfilhadas? E uma mulher desfilhada vai dizer: você também vai ter que ficar desfilhada, não é só o meu que vai perecer. Ela tomou as medidas cabíveis. A criança nasceu e era um menino. Aí é interessante que nesse cenário, o texto vai dizer que Joquebede, como uma mulher casada, ela tinha todas as atribuições de uma mulher casada. Hoje é dia das mães, talvez você não tenha lavado louça. Hoje é dia das mães, talvez você não tenha feito o almoço. Hoje é dia das mães, talvez você não tenha posto a mesa. Talvez você teve um dia de princesa. Diferente do meu, não foi muito de princesa não. Mas, hoje, isso é hoje. Amanhã é segunda-feira, terra chamando. Amanhã tudo volta à normalidade. Feliz de ver aqui, Juan. Deus te abençoe. Amanhã tudo volta à normalidade. Essa mulher era uma mulher casada. Ela tinha as atribuições de qualquer mulher. Ela tinha que cuidar da casa, ela tinha que cuidar do marido, ela tinha que... E engravidou. A criança nasceu e o texto vai dizer que o nascimento de Moisés acontece dentro desse contexto. Dentro dessa ordem brutal de que todos os meninos deveriam ser lançados no Rio Nilo.
Mas eu quero dizer para você que Joquebede aparece nesse cenário como uma mulher de fé e coragem. Ela aparece nesse cenário e ela diz assim: meu menino ninguém vai matar. A fé que age é diferente da fé que espera passivamente. E eu não estou dizendo que uma é inferior à outra, eu estou dizendo que é diferente. A fé que age é diferente da fé que espera passivamente. Em alguns momentos a palavra de Deus diz para mim e para você assim: parai, ficar em pé, não faz nada, é só ver o livramento do Senhor, amém, igreja? Mas em outros momentos, a fé requer atitude, a fé requer ação. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê isso o tempo todo. E no caso de Joquebede, ela não cruzou os braços e ela não esperou que Deus fizesse. Meu microfone caiu. E ela não esperou que Deus fizesse tudo e ela não fizesse nada. Ela não esperou isso. Ela agiu. Ela fez tudo que ela poderia fazer. E quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê isso. Vou te dizer uma das coisas que eu quero te dizer essa noite. Saia da inércia e comece a agir. Saia da inércia e comece a fazer aquilo que você pode fazer. Para Abraão ser o pai da fé, ele teve que sair da terra dele, do meio da parentela dele, e ir para uma terra que ele nem sabia onde era, mas que o Senhor lhe mostraria. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Para Noé ser salvo do dilúvio com a família dele, ele teve que construir uma arca, num lugar onde não havia rio, não havia praia, não havia cachoeira. Mas ele teve que construir a arca. Para a viúva ter o azeite multiplicado, ela teve que bater na porta de ímpio e pedir muitas vasilhas vazias emprestadas. Para Ezequias ser curado, tiveram que preparar uma pasta de figo e botar sobre a ferida. Para uma multidão ser alimentada, uma multidão com milhares de pessoas, um menino teve que entregar 5 pães e 2 peixes. Para a mulher do fluxo de sangue ser curada, ela teve que enfrentar uma multidão e tocar na orla de Jesus. Para um paralítico ser curado, 4 amigos tiveram que destelhar um telhado e descer uma cama com corda. Para que uma tempestade se transformasse em bonança, os discípulos tiveram que clamar pelo mestre. Para que o imposto de Pedro fosse pago, ele teve que lançar o anzol. Para Zaqueu ver Jesus, ele teve que subir na árvore. Para Lázaro ressuscitar, a pedra teve que ser removida. Depois de uma noite de pescaria frustrada, a rede teve que ser lançada do lado direito do barco. O que eu quero dizer com isso? A fé que age é diferente da fé que espera passivamente. E o que eu tenho que fazer? Entender o momento de Deus para a minha vida. O que você tem que fazer? Talvez você tenha que tomar um remédio. Talvez você tenha que procurar um médico. Talvez você tenha que bater numa porta. Talvez você tenha que mandar um currículo. Talvez você tenha que procurar uma pessoa. Saia da inércia e faça aquilo que você pode fazer. A fé de Joquebede agiu. Ela toma algumas decisões. Primeira decisão: esconder Moisés. Coloca aí na tela para mim Hebreus 11, 23. Eu quero compartilhar com você. Lê junto comigo. Pela fé, Moisés
já nascido, foi escondido 3 meses por seu pai, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Primeira coisa, eles tomam a decisão: nós vamos esconder esse menino. Mas o texto deixa claro que eles tomaram uma atitude por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos aqui usam a fé para viver? Quantos aqui usam a fé para negociar? Quantos aqui usam a fé para aconselhar? Quantos aqui usam a fé para comprar e para vender? Tudo na nossa vida, querido, tem que envolver fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, existe uma fé. A fé é diferente da atitude de tentar a Deus. Se eu moro no 10º andar e existe elevador e escada, eu não preciso me lançar do 10º andar. Isso é tentar ao Senhor. Agora, fé é quando eu não posso realizar, mas reconheço que tem um Deus que pode agir em meu favor. Isso é fé. Segunda coisa, depois da fé, eles viram que o menino era formoso. Gente, eu não estou duvidando que Moisés era formoso. Eu não estou duvidando em momento nenhum que Moisés era bonito, porque a Bíblia diz que ele era bonito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu nunca vi um pai e uma mãe achar filho feio. Vó acha. Vó acha neto feinho. Não é muito bonito, não. Mas pai e mãe, eu nunca vi. Eu não acho recém-nascido bonito, mas os meus eram lindos. Há uma história, você já deve ter lido, da coruja e da águia. Elas viviam brigando, mas brigavam o tempo todo. Até que um dia a coruja tomou a iniciativa. Dona Águia, vamos parar com essa briga. Porque a gente mora aqui na mesma floresta, a gente usa as mesmas árvores. Vamos parar com esse negócio de briga, dona Águia. Vamos fazer um acordo? A águia disse, por mim tudo bem, dona coruja. Vamos fazer as pazes e vamos viver em paz. Aí a coruja disse assim, mas a senhora tem que me prometer uma coisa, que a senhora não vai comer os meus filhotes. Ela disse, negócio fechado. Agora, como é que eu vou reconhecer os seus filhotes no meio de tantos filhotes? Aí a coruja vira para a águia e diz assim, é fácil, dona águia. Quando a senhora encontrar uns fidalgos de bela plumagem, olhos bem torneados, bicos afilados, uns filhotes lindos, esses são os meus filhotes. Aí a águia disse, então tá fácil, negócio fechado. Passados uns dias, a coruja chega no ninho e cadê os filhotes? Tinham sido comidos, só tinha algumas penas. Ela correu no ninho da águia. Ela falou, dona águia, a senhora rompeu o nosso acordo. A senhora me prometeu, a senhora tinha me dado a sua palavra, que a senhora não ia comer os meus filhotes. Aí ela, mas eu não comi os seus filhotes? Claro que a senhora comeu meus filhotes. Meus filhotes não estão mais lá. Eu disse para a senhora para não comer os meus filhotes? E a águia perguntou, a senhora disse para mim que quando eu encontrasse uns fidalgos lindos, de bela plumagem, de olhos torneados, de bico afunilado, eram seus filhotes. Eu encontrei uns monstrengos, dona coruja, de olhos esbugalhados, de bico achatado e quase sem pena. Moral da história, quem ama o feio, bonito lhe parece. Aos olhos de pai e mãe, não existe filho feio. Se você está do lado da sua mãe, diz para ela assim, obrigado que eu sou o seu lindinho. O seu lindinho dela, coisa fofa. A Bíblia diz que eles tomaram a decisão de esconder, porque ele era formoso.
Ele era bonito. E terceira razão, vai dizer, eles não temeram o mandado do rei. Não temeram. E olha, não pense que essa foi uma decisão fácil, simples, não. Essa é uma decisão que se define como coragem. Agora, quais os critérios para se declarar uma pessoa corajosa? Você sabe? Será que é pelo tamanho? Eu digo para você que eu já conheci muita gente grandalhona que não sustenta em pé o que diz sentado. Não é pelo tamanho, já diz o ditado, tamanho não é? Ah, você sabe. Então, o critério não é eu avaliar o tamanho. Pode ser um grandalhão e pode ter medo de camundongo. Pode ter medo de barata. Pode ter medo de lagartixa. Pode ter medo. E a gente respeita, cada um com seus medos. Não estamos aqui para desrespeitar os seus medos. Mas o critério para se estabelecer uma coragem de alguém não é pelo tamanho, nem pelo discurso. Não. Já diz o ditado, a boca fala o que quer. Conhece gente que diz que faz e acontece? Quando eu encontrar fulano, fulano vai ver. Quando eu encontrar fulano, eu vou dizer poucas e boas. Aí Deus te dá a honra, o privilégio de ver a cena. Ele encontra fulano, mas não diz nem 10% do que programou dizer. Isso é sabedoria, isso é sensatez, mas não é coragem. A boca fala o que quer, não é pelo discurso que se estabelece ou se avalia o critério de coragem de ninguém. Agora deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa temer a ameaça de ninguém. Sabe por quê? Porque o teu Deus é maior e é Ele que garante a tua vitória. Então como que eu vou avaliar se uma pessoa é corajosa ou não? Só pode ser pelas atitudes dela. Não é porque ela é valentona, não é porque ela sai por aí fazendo ameaças, não é porque ela diz que vai fazer e acontecer, não, é pelas atitudes. Esconderam Moisés, que ainda nem tinha o nome de Moisés, por 3 meses. Queridos, esconder uma criança por 3 meses não é tarefa fácil. Imagina a casa de um escravo. Você acha que tinha muitos cômodos? Você acha que havia possibilidades de esconder uma criança? Casa dividida, paredes e meia. O que se fala na cozinha se ouve no quarto, o que se fala no quarto se ouve na casa do vizinho. Eles esconderam Moisés por 3 meses, uma atitude que estava colocando em risco toda a família. Eles estavam sim se contrapondo a uma ordem do rei. Por 3 meses esconderam Moisés, até quando não deu mais, não dá mais. Ele já está chorando alto, ele já está balbuciando alguns sonhos, não dá mais para esconder. Qual é a segunda decisão? A segunda decisão, depois de esconder até quando é possível, quando não é mais possível, agora vamos tomar uma segunda decisão. O texto vai dizer, ela constrói uma arca, um cesto de junco. O que é junco? Junco é uma vegetação que cresce à beira do rio, de caule fino. Ela cata o junco, faz um cesto bem feito, uma mulher prendada. Sabia fazer um cesto de junco, mas ela não apenas fez o cesto de junco. A Bíblia diz que ela betumou. Ela deve ter feito uma massa de barro, colocou por dentro, sabe? Rebocou, cimentou
todo aquele cestinho. Depois ela passou uma coisa para impermeabilizar, para a água não entrar. E escolheu estrategicamente o local. Não foi assim, fez um cesto, bota o menino dentro e joga lá no rio e deixa a correnteza levar. Não! Ela colocou entre os juncos. Sabe para quê? Para a correnteza não levar o barco, não levar o cesto. Coloca entre os juncos, chama a menina mais velha, a filha mais velha. Você vai lá, se esconde e vê o que é que vai acontecer com o bebê. Planejado. Com certeza ela pesquisou o local antes. Ela sabia de uma coisa, que a princesa ia lá tomar banho. Só isso que ela sabia. Bota lá. Essa é a perfeita combinação de fé e ação. Você acredita? Vamos mergulhar no texto. Você acredita que ela faz o cestinho, que ela betuma, que ela bota um lençolzinho branco, que ela pega aquele bebê que a Bíblia diz que era formoso, em outro texto diz que ele também era uma criança mansa, devia de ser um verdadeiro, antigamente tinha o bebê jonso, né? Verdadeiro bebê jonso. Ela pega aquele bebezão, bota naquele cesto, bota lá no Rio Nilo, manda a Miriam tomar conta. Você acha que ela volta para fazer o almoço? Você acha que ela volta para amassar trigo, para fazer o pão? Ou ela corre para um cantinho da casa dela, dobra o joelho e diz assim: Senhor, a minha parte eu fiz, agora livra o meu menino desse mandado cruel do rei. Ela corre, procura um canto da casa e começa a se derramar perante o Senhor. Mas às vezes a gente compra um presente, dá para o filho, dá para o marido e ponto. Acha que isso vai resolver o problema. Compra para ele um tênis de marca, compra para ele a última guitarra que tem. É só isso? Não. Deus opera por caminhos inimagináveis. Joquebede não sabia que a filha de Faraó teria compaixão do menino. Ela poderia saber que a princesa ia lá tomar banho, mas ela não sabia que a princesa teria compaixão do menino, porque a princesa poderia olhar o cestinho e dizer assim: esse é um dos meninos hebreus que escapou, manda avisar papai para passar o cerol nesse também. Ela não sabia. Ela não sabia que a princesa teria compaixão do menino. Ela agiu por fé. Sabe o que eu quero dizer para você? Você não sabe quem Deus vai usar para te abençoar, mas Deus vai usar. E às vezes Deus usa pessoas que a gente nem imagina, e a gente ainda fica zangado com o Senhor. Às vezes o Senhor manda um ímpio te abençoar. Sabe o que é que você diz? Os crentes não me ajudaram, quem me ajudou foi o ímpio, mas foi o Senhor que mandou. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Você não sabe quem Deus vai usar para te ajudar. A ajuda pode vir de onde você menos espera. Segunda coisa, Joquebede não sabia que Miriam, uma menina de aproximadamente 10 ou 11 anos, ia ter a atitude de falar com a princesa. Ela não sabia que ela seria chamada para amamentar o menino. Você não sabe como Deus vai fazer, mas de uma coisa eu sei: Ele vai fazer. Ela não sabia que ela seria paga para amamentar e criar o próprio filho. Vamos imaginar a cena? Você é paga para criar
o filho do rei Charles, da Inglaterra. Imagina que ele tem um filho temporão. Aí ele entrega para você criar. Como é que vai ficar a sua casa? Vai ter guarda lá de dia e de noite, protegendo a porta. A tua despensa, querido, vai ficar abarrotada de produtos importados. O enxoval do bebê não vai ser comprado ali em Alcântara, não, querido. Imagina a cena, bebê. Que não chegou na casa de Joquebede? Você está rindo? É o que Deus faz quando a gente age por fé. Ele é aquele que faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ela amamentou o próprio filho, ela criou o menino, ainda recebeu salário para amamentar e criar o menino. Diz que o menino ficou com ela até grande. Uma criança de 3 anos é grande? Eu acho que não. Alguns dizem que ela ficou com Moisés até 3 anos. Mas olha, o texto diz que ela ficou com ele até que ele fosse grande. Grande para mim é no mínimo 8 anos de idade, 7 anos de idade. Eu considero uma criança grande. Olha, eu não vou dizer o nome, mas na época que eu cantava no coral da igreja, os ensaios eram na quarta-feira, lá no templo antigo. E aí tinha uma senhora que teve um filho temporão. E ela cantava do meu lado. E aí, o menino já era grande. O menino hoje é do louvor, mas eu não vou expor. Eu não vou falar quem é. O menino hoje é do louvor. O menino deitava no primeiro banco. Quando ele tinha vontade de mamar, ele saía, ele ia lá onde estava a mãe dele, entrava debaixo da camiseta. Estou falando verdade. Ele entrava debaixo da camiseta e mamava. Depois voltava e deitava. Já era um bitelão assim, de uns 7 ou 8 anos de idade. É mais ou menos isso que eu acho que aconteceu com Moisés. Mas deixa eu te falar uma coisa. Enquanto ela amamentava o menino, ela falava desse Deus tremendo e maravilhoso. Enquanto ela amamentava o menino, ela dizia assim para ele: olha, nós viemos parar aqui no Egito, você sabe por quê? Por isso. Teve uma fome, seu avô veio para cá, seu bisavô, Jacó, chegamos aqui. Seu tio José era governador, mandou nisso tudo, tirou o Egito do caos, enriqueceu o Egito, mas há uma promessa de Deus que foi feita a Abraão: nós vamos sair daqui um dia e vamos herdar a promessa que ele nos fez. Ela disse: já passou 400 anos, mas isso não importa, a palavra de Deus está valendo. Enquanto ela amamentava o menino, ela instruía o menino. Enquanto ela amamentava o menino, ela falava. Deus usou Joquebede, usou Miriam para iniciar um plano de libertação daquele povo, mas ela não sabia disso. Ninguém sabia. Independente do sexo, independente da força, independente da limitação, porque ela era uma escrava, independente de qualquer coisa. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus pode te usar, independente de quem você seja, independente da posição que você possua, do jeito que você é, Deus pode te usar. Deus usou uma mulher escrava, Deus usou uma menina escrava, e Deus usou uma princesa. Agora olha a ironia do destino. Moisés foi criado no palácio. Depois que ele já era grande, ela o levou e o entregou à filha de Faraó. Ele foi instruído em toda a cultura do Egito, criado debaixo das barbas de Faraó, sendo mantido e custeado por Faraó.
o libertador lá dentro do palácio. Ninguém poderia suspeitar, ninguém poderia imaginar, até o dia em que a palavra de Deus diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, mas antes preferiu sofrer com o povo dos hebreus. Sabe por quê? Porque a mãe dele o instruiu, porque a mãe dele incutiu, porque a mãe dele teve um papel fundamental na vida dele. Posso te dizer uma coisa, mamãe? Fale a tempo e fora de tempo. Seja exemplo dentro da tua casa. Exale o bom cheiro de Cristo. Eu digo e repito inúmeras vezes, só tem uma coisa que um filho não suporta: é uma vida de hipocrisia de um pai e de uma mãe. Menino, não minta! Mas alguém toca a campainha e ela diz assim: diz lá que eu não estou. Olha, eu não quero você falando um palavrão, hein? Mas ela fala 99. Eu não quero que você tire nada de ninguém, hein? Mas quando vai na casa de um parente ou na casa da mãe, pega essa frutinha aí que lá em casa não tem, vamos levar. Parece que eu estou falando absurdo, né? Parece que essa palavra não cabe. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você se propuser a viver a pureza do Evangelho, esse Deus, Ele não falhará com você. Nesse tempo de crise, o Ministério do Louvor pode subir, a hora já foi, pode vir para cá. Nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de impossibilidade, Deus vai te usar e vai usar pessoas para te abençoar. Às vezes, a gente acha que não tem como eu sair dessa situação. Moisés tinha sobre a vida dele, como todas as demais crianças que nasceram naquele tempo, tinha sobre a vida dele uma sentença de morte. Mas Deus tinha uma sentença para ele: usá-lo como libertador no Egito. Pelas mãos de Moisés, Deus fez sinais, prodígios, maravilhas extraordinárias. Sabe por quê? Porque uma mulher agiu por fé e não cruzou os braços e apenas esperou. O que você tem que fazer? Você gasta a sua manhã inteira no celular? Ou você tem 10 minutinhos para orar com seu filho antes de ir para a escola, antes de ir para a faculdade, antes de ir para o trabalho? Você fica o tempo todo diante da TV? Ou você separa 3, 4 minutinhos para decorar um versículo bíblico com ele? Ele te vê fazendo o que o dia todo? Em algum momento da tua vida ele já te viu de joelho dobrado dentro do teu quarto? Em algum momento ele já te surpreendeu lendo a Bíblia? Lendo a revista da escola bíblica dominical? Ou você sabe todas as fofocas do TV Fama, Big Brother Brasil? Deus pode usar você para mudar a história da tua casa.